Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Lourenço, do Colégio Estadual Professor João Farias da Costa, do Núcleo Regional de Campo Mourão, do componente curricular Língua Portuguesa. Na aula de hoje, aqui no 7º ano, nós vamos trabalhar o gênero textual notícia. Algo muito importante que veio para a aula de hoje, uma notícia que nós vamos aprender a ler, interpretar e principalmente no final desta aula, o meu maior objetivo aqui é que vocês consigam elaborar uma notícia. Então, de início, eu quero que vocês façam uma roda com as suas carteiras para nós conversarmos sobre a notícia que eu irei ler neste momento. Muito bem, eu vou ler a notícia para vocês e posteriormente eu vou dividir entre os alunos para que vocês também possam analisá-la com mais precisão. A notícia de hoje, pessoal, é do jornal Folha de São Paulo. Registro de ansiedade entre crianças e jovens supera os de adulto pela primeira vez no Brasil. E aí, o que você entende ou já ouviu falar sobre saúde emocional? O que vocês entendem sobre isso? Muito bem. Eu quero falar um pouco sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. Hoje em dia, as pessoas encontram muitas demandas em suas rotinas, tanto os adultos quanto as crianças, os jovens. Dentro das suas rotinas, principalmente a escolar, os alunos têm uma demanda muito grande de atividades. E não é só isso, nós temos todo o nosso compromisso, mas nós somos seres humanos cheios de emoção. As emoções, elas fazem parte da nossa vida desde o período do nosso nascimento. E entender as emoções, aprender a gerenciar essas emoções, é algo que leva um pouco de tempo. Mas isso ainda não é uma habilidade de todas as pessoas. É imprescindível que nós possamos aprender a reconhecer as emoções como raiva, medo, tristeza, alegria, e entender que o excesso delas na nossa vida também nos prejudica. Então, não é você não sentir, é você aprender como reagir diante dessas emoções. No dia a dia, você passa por inúmeros desafios, você tem os seus problemas em casa, você lida com muitas pessoas e entender como funciona a mente do outro, também a desenvolver a empatia, para que eu consiga analisar a emoção do outro e, diante disso, ter uma atitude, de preferência mais coerente possível. E, hoje em dia, nós falamos sobre saúde emocional num caso de saúde pública, porque crianças, jovens e adultos necessitam cada vez mais de aprender a lidar com os desafios. Muitos pais, em alguns momentos, encontram uma certa vontade de que os filhos não se frustrem, não passem por situações desafiadoras, mas o que faz com que vocês realmente desenvolvam a resiliência, a persistência, nós entenderemos mais sobre isso adiante, os desafios enfrentados no dia a dia. Então, a ansiedade hoje, ela afeta milhões de pessoas. E o que ocorre? Muitos vão à procura de medicamentos, claro, somente o médico é que indica o medicamento e também ele que retira. Mas temos outras alternativas que podem contribuir para a melhora dessa ansiedade. Então, é importante que nós possamos identificar em nós, na nossa casa também, como estão as pessoas, como que elas se sentem. O diálogo ainda para muitas pessoas é um desafio muito grande. Elas sentem uma certa resistência ao falar sobre os sentimentos, parece que isso é um pouco de fraqueza, parece que eu vou me sentir inferior e não é. Quanto mais você buscar pelo autoconhecimento, você entender sobre como funcionam as suas emoções, o que deixa você triste, o que deixa você com muita raiva, o que deixa você muito alegre. E, ao mesmo tempo, não tem como sentir apenas uma emoção, só alegria, né, o tempo todo.
Só tristeza, Deus me livre. O importante é que nós entendamos e possamos aplicar o equilíbrio. Compreender o que me deixa com raiva, o que me deixa triste, anotar em um papel, sabe? Buscar essa autoavaliação, essa autoanálise de como você reage quando você está com raiva. Quais são as suas atitudes? Será que você faz cara feia, fica bravo? Será que você agride pessoas? Isso é um grande perigo, isso é um problema. Será que quando você está com medo, você trava diante de situações? Evita de sair, evita multidões, evita conversar, falar com outras pessoas. Então são sinais de que eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar profissionais que entendam como funciona a mente humana, o comportamento e também que possam me ajudar a desenvolver. Então, quando nós buscamos o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, nós melhoramos muito como pessoa, nós destravamos muitos medos, bloqueios e nos desenvolvemos muito. Então, dentro da notícia, nós temos também, olha, as características principais. O título é o que chama a atenção, igual o que falou aqui. O registro de ansiedade entre crianças e jovens superam de adultos pela primeira vez no Brasil. Logo abaixo do título, nós temos também o subtítulo, no qual ele fala um pouquinho sobre o texto, pouquinha coisa, uma, duas frasezinhas apenas. Logo abaixo nós temos a lead, que é a apresentação do conteúdo. Então, onde que foi, como foi, com quem foi. Então, assim, na lead, apresentação do conteúdo e no corpo do texto, eu preciso deixar bem claro para o leitor essas características, para ele entender a estrutura. Vocês sabem que todo gênero textual possui uma estrutura diferente. Por isso, nós estudamos todos eles ao decorrer do período escolar. Então, a notícia, você chama muito atenção nos jornais impressos, principalmente, que hoje ainda, na verdade, já é uma realidade um pouco distante de muitos lugares. Nós estamos sempre pensando em jornais online, notícias entre redes sociais, mas o jornal, se você for olhar detalhadamente, a notícia aí num site que você procurar, principalmente esse, lá na Folha de São Paulo, você vai ver que o título ele está em negrito, está destacado. Logo abaixo ele tem a linha fina, o subtítulo. Posteriormente ele tem a apresentação, o corpo do texto. E diante do que nós falamos aqui sobre ansiedade, sobre esse índice alarmante que está crescendo muito em nosso país, como você produziria uma notícia? Vocês conhecem alguém, algum caso, alguma pessoa, um colega que talvez sofra dessa ansiedade ou talvez até mesmo de depressão, porque a pessoa não está bem, a pessoa ela muda o comportamento. Você tem notado os seus colegas, a sua família, como que andam as pessoas? Ao mesmo tempo, você tem olhado para você, como que você está diante dos desafios, diante de coisas que ainda virão. Se vocês entenderem bem, a ansiedade ela é um excesso de futuro. Nós estamos preocupados com algo que ainda não aconteceu. E isso, apesar de muito comum entre a população, não é normal. Não venha me dizer que toda pessoa precisa ser medicada. Tem outros meios, outras alternativas e as pessoas podem sim trabalhar o motor principal, que é a mente humana. Então, quando nós trabalhamos os nossos pensamentos, quando nós trabalhamos como que vamos reagir diante das coisas, das pessoas, nós mudamos esse cenário. Afinal, nós somos tudo que nós ouvimos, vemos e sentimos. Então, qual tipo de conteúdo você, jovem, está consumindo ultimamente? Será que é só o TikTok? É só notícias tristes? São problemas? São medos de catástrofes? O que você tem consumido? E na sua ambiência, na sua família, no local que você frequenta? Ambiência é o local que você mais permanece. O que você tem ouvido das pessoas? Com quais tipos de pessoas você tem andado ultimamente? Elas trazem as boas novas, notícias boas, otimismo, esperança, ou elas aceleram esse medo encontrado aí dentro de você? Então, eu quero que você analise, a partir do momento que você ler essa notícia que a professora vai entregar,
você analise da sua forma como que você vê esse índice de ansiedade, como que tem sido com você, com a sua família, volte para a sua realidade e a partir disso inicie um novo título. Vamos pensar talvez em algo positivo diante da notícia da ansiedade. O que poderia ser feito? O que poderia amenizar esse quadro tão caótico que nós vivenciamos atualmente na sociedade? Então, eu quero que você, assim, com muita calma, leia, releia, converse com o colega do lado e troque ideias sobre como nós podemos ajudar as pessoas a diminuir esse impacto na vida delas, como que nós, enquanto amigos, enquanto professores também, como que nós podemos ajudar os nossos alunos, alguém que já fez alguma coisa que já te ajudou em um momento de angústia, de desespero, de excesso de medo, e como que você reagiu? Então eu quero que agora você analise tudo isso e elabore uma notícia com esse mesmo tema sobre a ansiedade, a saúde emocional entre as crianças e jovens. Então, aguardo a finalização desse trabalho e até a nossa próxima aula.